Cultura do milho é destaque em mais uma edição do Dia de Campo na Unesp em Botucatu. O evento permite que pesquisadores, produtores rurais e empresas de produtos agrícolas troquem experiências em busca de uma produção mais eficiente nas lavouras. Hoje também vamos conferir como plataformas, ferramentas e aplicativos digitais podem contribuir na formação e no desenvolvimento dos cidadãos. Esse foi o tema que pesquisadores da Unesp escolheram para debater em um livro lançado recentemente pela Rede de Apoio à Gestão Educativa. O Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Em maio, a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu organizou a 26ª edição do Dia de Campo da Cultura do Milho. O evento, um dos mais tradicionais da agricultura na região, contou com apresentações de resultados de estudos desenvolvidos por vários grupos de pesquisa, além de demonstrações de empresas do setor. A partir de agora, você revê como foi essa experiência na reportagem de Júlio Penariol. Essas imagens aéreas dão uma ideia da quantidade de gente envolvida em mais um dia de campo da cultura de milho. O evento, realizado na fazenda da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, já virou tradição na região. Aqui embaixo, alunos e professores envolvidos em grupos de pesquisa apresentaram para a comunidade acadêmica e também para os produtores rurais o resultado de meses de trabalho. São estudos como o do Grupo de Pesquisa em Manejo Integrado de Pragas na Agricultura. Os integrantes mostraram os insetos que mais prejudicam a lavoura do milho e as técnicas mais indicadas para o combate deles, como o uso de parasitas naturais. Já o Grupo de Práticas Agrícolas comprovou o quanto a descompactação do solo facilita o desenvolvimento das raízes da planta e, consequentemente, favorece a produtividade. Neste experimento, o solo aerado na medida certa resultou em uma colheita 50% superior na comparação com o cultivo na terra compactada. Rendimento que chamou a atenção deste produtor rural de Botucatu. Nós somos pequenos produtores, né? Nós viemos atrás de nova tecnologia para plantio de silagem de milho, né? A gente vai fazer um pequeno confinamento para 2020. Então a gente já está correndo atrás já. Nós viemos atrás de novas sementes, nova tecnologia de plantio, espaçamento, né, o subsolo, ver como é que está o solo da gente, para a gente poder fazer a coisa certa, né? E já que o assunto é a descompactação do solo, esta empresa exibiu um implemento que prepara a terra sem remover a camada superficial. Foi uma oportunidade de o mercado se conectar com quem estuda ou vive no campo. Nada melhor que profissionais capacitados lá no campo, né, conhecendo o maquinário também, tá, para utilizar de forma correta, recomendar de forma correta. Né, e também esse contato, né, afinal o contato do estudante com a empresa, né, que viabiliza muitas, né, vantagens aí. E também, né, a possibilidade de ter contatos com produtores da região aqui, conhecendo o nosso equipamento. Né, então tem isso daqui é um ótimo evento aí que possibilita vantagem para todos. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de milho no país neste ano deve chegar a 95,2 milhões de toneladas, sendo a segunda maior safra do grão na história do país. Tudo isso graças a uma combinação de clima um pouco mais favorável do que no ano passado e o desenvolvimento de novas tecnologias. Daí a importância de eventos como esse, em que a Unesp aproxima o conhecimento dos produtores e estudantes. O milho aqui na nossa região ele é forte, pegando, né, mais ao norte aqui em Botucatu, mas indo para o sul do estado, a região de Avaré e depois descendo. É uma cultura importante, ela faz parte do sistema de rotação de culturas, inclusive com soja, milho às vezes plantado no verão ou então agora plantado no inverno. E praticamente o solo aqui da faculdade é um solo muito bom que permite que a gente possa fazer isso. E as parcerias que nós temos juntamente com as pesquisas, empresas produtoras de semente e de implementos, é uma possibilidade de trazer tudo que se pesquisa aqui, não só na parte da produção do milho em grão, mas também com os colegas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, com a parte de produção de silagem, né, e feno e etc., justamente para alimentação animal. No total, os participantes percorreram 10 estações de demonstração.
A cada parada, um conhecimento novo. Neste espaço, o grupo de plantio direto mostrou as diferenças e os usos dos discos de corte e das hastes sulcadoras. Cada equipamento é apropriado para uma característica de solo diferente. Para Beatriz, foi bom relembrar alguns conceitos e ainda tirar dúvidas. Dentro do curso a gente já tem aula de máquinas de mecanização, mas é muito legal ter um reforço disso mais focado na área do milho e também relembrar os tipos, como fazer a regulagem das máquinas, é bem legal. Já para os integrantes da empresa Júnior de Agronomia da Unesp, envolvidos diretamente na organização das atividades, o dia de campo, além de uma oportunidade para aprender, foi uma chance para fazer contatos e conseguir futuros clientes. Para a gente é muito importante, porque a gente, como alunos de agronomia, né, a gente precisa dessa vivência, desse contato mais direto com o produtor. A gente consegue alguns leads, que no caso são aqueles produtores rurais, que a gente pega o contato dele, a gente pode trocar algumas informações para vender um pouco da nossa empresa, né? A gente oferece um serviço, né, com um preço um pouco abaixo do mercado, porque nós somos alunos, mas nós temos toda uma direção assim, de professores, né, daqui da instituição, temos todos os equipamentos, toda a infraestrutura para fornecer um bom serviço para o produtor rural. Um dos pilares da universidade é esse, né? A extensão rural. Então, a gente faz a pesquisa, faz os estudos, depois chama a comunidade para entrar dentro da universidade, né? Para vir até a universidade e ver aquilo que a gente está fazendo e divulgar isso. É uma forma rápida de chegar a tecnologia até o produtor. Tudo que a gente faz de pesquisa chega em um dia de trabalho, já chega ao produtor de uma forma bem rápida, né? As redes como dispositivos para a gestão educativa na Iberoamérica. Esse é o tema de um livro publicado em espanhol pela Rede de Apoio à Gestão Educativa da Universidade Autônoma de Barcelona. Essa é uma associação científica internacional que organiza e disponibiliza informações sobre temas como gestão e liderança de instituições educativas. Um dos capítulos do livro é escrito por pesquisadores da Unesp e discute justamente o contexto brasileiro de uso da tecnologia na área da educação. A professora Márcia Reis, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, uma das autoras do capítulo, conta quais são os desafios de se discutir o uso das redes na educação e o potencial delas ainda não explorado, muitas vezes por falta de conhecimento. O uso das redes em nível de educação, quando a gente está falando sobretudo da educação superior, parece algo bastante inerente. O próprio surgimento das universidades tem a ver com isso de formar redes. Não à toa e não por acaso, por exemplo, hoje na Europa já existe um projeto que é bastante abrangente, chama-se Pacto Bolonha. Pacto Bolonha significa uma espécie de conexão e formação de rede de todas as universidades da Europa. Isso, só para a gente poder ter uma ideia, quando refletido nesse estudo que a gente fez e apresentou com os 11 países ibero-americanos, a característica é de que todos estamos conectados também. E nesse sentido é bastante, de uma forma alentadora, que a gente consegue registrar e deixar sistematizado que as redes nas universidades do Brasil, elas já fazem um papel e cumprem uma função bastante importante e que todos nós estamos de alguma maneira muito ligados a eles. Por exemplo, quando nós falamos de uma plataforma Lattes, é uma plataforma que tem exatamente essas características que se conectam e fazem parte de um conjunto todo de informações em que pesquisadores, que somos todos, na universidade fazemos pesquisa, pessoas que fazem projetos de extensão, envolvidos de distintas formas com a docência, nos conectamos e podemos potencializar, por exemplo, boas práticas. Então, a gente estando aqui na Unesp, no campus de Bauru, eu consigo, por exemplo, fazer algumas interconexões com uma colega chamada Kátia Cunha, lá na Federal de Pernambuco, ou com uma colega chamada Ana Maria na UNB, ou então no Rio Grande do Sul com a Mayra Baumgarten. Então, eu tenho distintos atores que se envolvem e quase que num processo de formar núcleos de estudos, a gente vai fazendo quase que redes de redes. A nossa grande questão talvez fosse a formação de redes na educação básica. E isso é bastante interessante, porque a gente tem alguns projetos e alguns programas que demandam, por exemplo, essa formação de redes. Um exemplo recente, para a gente poder ter uma ideia, é, por exemplo, o PNAEC, né, que é um pacto, como o próprio nome diz, nacional de alfabetização na idade certa. Esse pacto, dadas as suas características, ele forma uma grande rede na educação básica, num lugar privilegiadíssimo, que são, né, desde o momento em que deixou de ser implementado, em 2017, final da educação infantil e começo do ensino fundamental. Um momento
decisivo, importante para a passagem das nossas crianças ao mundo da escrita, ou a cultura da escrita, ou a escrita da cultura, como a gente queira. A questão é que fica restrito esse momento. Quando você chega, por exemplo, nos anos médios do ensino fundamental, ou nos anos finais do fundamental, que a gente chama de Fundamental 2, não há redes tão bem formadas assim, é bastante interessante. Então você tem os dois pontos. No ensino médio também bastante escassas são as poucas redes que a gente encontra, né? Então, o que você tem? Na educação superior, uma condição quase sine qua non. Na educação básica, somente aí, no finalzinho da educação infantil, no começo do fundamental, que a gente teria, então, um processo todo de incorporação das redes como nossas práticas. E é bastante interessante que os resultados vêm logo em seguida. Nada como uma boa prática compartilhada, nada como uma boa prática vivenciada, porque ela nunca vai ser boa para todo mundo da mesma maneira. Uma prática que é exitosa numa certa escola, ela, com algumas modificações, ela pode funcionar em outra. Em outra, inclusive, pode ser um exemplo de como não fazer, né? E esses processos todos, quando a gente está em rede, a gente economiza, a gente poderia dizer assim, um tempo, um processo todo de gestão, um espaço que fazem bastante diferença quando a gente está tratando, por exemplo, de políticas públicas ou de gestão da educação básica. O Brasil, nesse conjunto de 11 países, parece bastante ocupar uma condição privilegiada. Há um ponto comum entre eles, inclusive, que nós podemos tratar de uma forma muito, assim, quase que com propriedade, que é a nossa inserção nos processos todos de educação à distância. Na educação superior, nada caracteriza mais o processo todo de rede que a educação à distância. Pelas próprias características, a questão mesmo da assincronicidade, pelo processo, inclusive, da autonomia que o aluno tem que ter lá, mas ele não dispensa esse papel do que a gente costuma chamar de tutor ou mentor desses estudantes todos da educação à distância. Então, o Brasil ocupa um lugar bastante interessante, sem contar com outras grandes redes, por exemplo. Então, a gente tem um conjunto de professores de matemática, e essas redes, elas se distribuem pelos 27 estados da federação, praticamente. Uma rede de professores, por exemplo, de ciências, e eles também se conectam. Agora, eu queria só ressaltar, é bastante interessante que são todos modos de rede, de constituição em rede, em conectividade da educação superior. Né? E essa educação superior, quando não voltada para a educação, ou seja, para formar novos professores, ela fica restrita à questão da pesquisa. Esse desdobramento entre pesquisa científica, né, que nós produzimos na nossa universidade, sejam as pesquisas de modo pesquisa pura, como a gente costuma chamar, ou pesquisas aplicadas, elas ainda estão muito distantes do que acontece na educação básica. As nossas pesquisas da área de educação, que tentam se aproximar, só para a gente poder ter uma ideia, essas ainda não formam redes tão privilegiadas como essas redes que nós teríamos ligadas especificamente à pesquisa. Só para a gente poder perceber, há inclusive fóruns, né, de distintos professores que trabalham com ciências, ou então, por exemplo, um fórum de pró-reitores de graduação, fórum de pró-reitores de extensão. Mas a gente não encontra, por exemplo, fórum de professores de matemática, fórum de professores de língua portuguesa, né, voltado especificamente para resolver aquelas demandas que a gente tem da educação básica. Então, são pequenas iniciativas que a gente tem, mas elas não têm ainda essa abrangência que outras redes possuem. Então, eu queria só ressaltar isso. É bastante interessante o quanto as redes fazem parte da nossa condição como universidade. Elas estão muito mais ligadas à questão da produção científica, o seu processo de construção e difusão, mas muito pouco ainda nesse processo todo de redes que vão se conectar com as demandas da educação básica, que a gente considera sempre em termos de políticas públicas, e qualquer pessoa que lide com a formação de professores considera fundamental. Eu preciso ter um diálogo direto, eu preciso ter uma rede quase que sem interrupção nenhuma com as demandas que a educação básica oferece e com aquilo que a gente tem produzido na universidade. Seja em termos de metodologias, seja em termos de técnicas, seja em termos de novas teorias. Não importa, são todos aspectos muito importantes para a gente poder compreender, e uma vez compreendidas as demandas da educação básica, a gente vai poder responder com melhores técnicas, melhores significa que vão responder essa demanda, e a gente vai ter uma qualidade melhor. Melhorei a qualidade da educação básica, a qualidade da educação superior também vai, sem dúvida nenhuma, ser melhor. Já o professor José Luiz Bizelli, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, que também colaborou nesse debate e escrita do livro, avalia os benefícios do uso das redes na gestão da educação
e o que é preciso para que essas experiências cheguem a um número maior de escolas da rede pública. As redes são processos de comunicação. Então, dessa forma, elas podem atuar no processo pedagógico, nas relações que se estabelecem entre alunos e professores. Nós temos hoje metodologias ativas, por exemplo, que estão direcionadas fundamentalmente para essa relação pedagógica entre alunos e professores, mas as redes também podem atuar facilitando o diálogo da comunidade com os gestores. No texto, especificamente, a gente se centra na questão da educação à distância, como uma forma dessa educação ser praticada, facilitada pelas redes de comunicação. E aí a gente poderia pensar basicamente em dois aspectos fundamentais que as redes facilitam. Ao facilitar o diálogo entre a gestão e a comunidade, as demandas da comunidade ficam mais visíveis para os gestores. Então é possível ter um melhor diálogo frente a essas demandas, ver quais são os limites, quais são as possibilidades de atendimento dessas demandas no processo educativo. Por outro lado, o texto também chama atenção muito especificamente para a questão da responsabilização que a rede permite. Ou seja, conforme a comunidade pode visualizar todas as ações da administração, ela pode se responsabilizar nesse processo. É aquilo que nós chamamos de accountability. Então, este processo também é facilitado pelas redes de comunicação, por esse atuar em rede. Para que a gente pense as redes no Brasil, nós temos que pensar que nós estamos em uma sociedade de consumo e que o preço deste funcionar em rede deve ser ou pago pelas escolas que têm condições de enfrentar os custos da rede ou por políticas públicas que financiem efetivamente a entrada dessas escolas na rede. A internet no Brasil é muito cara, então nós temos que pensar como efetivamente todas as escolas poderiam funcionar nessas redes de aprendizagem, nessas redes de gestão. Certamente, 3 questões se colocam como fundamentais quando a gente pensa a democratização da rede. A primeira delas diz respeito ao acesso, ou seja, esse sistema só funcionará de uma forma mais democrática se todas as pessoas tiverem acesso à rede. Então, o que antigamente nós víamos chegando à casa do cidadão, água, luz, asfalto, hoje, para além desses direitos que todos os cidadãos têm, deveríamos ver chegar à casa do cidadão também um ponto de internet. Então, universalizaríamos, de uma certa forma, o acesso das pessoas às redes de informação. O segundo aspecto é que, depois do acesso, as pessoas devem se apropriar dos conteúdos que existem na internet. E esse exercício de apropriação faz parte do repertório que a educação presta ao cidadão. Então, só como exemplo, um cidadão que saiba uma língua tem um determinado acesso a um conjunto de informações. Outro cidadão que saiba falar, ler 2 línguas, ele vai ter acesso a um conteúdo muito maior de informações. Se essas 2 condições estiverem atendidas,
Uma terceira situação pode ser enfrentada de forma mais visível, ou seja, aquilo que nós chamamos lá atrás de accountability é possível quando as pessoas, além do acesso, além da apropriação, estão diante de uma gestão democrática, ou seja, aquela gestão que está disposta a dialogar. Então, se a comunidade da escola e os administradores da escola, funcionando em rede, estão dispostos a trocar informações, a se responsabilizar pelos processos, enfim, a fazer uma gestão democrática dentro da rede, dentro da escola e entre outras escolas, é possível a gente pensar que esta rede faça diferença para cada aluno, para cada professor, para cada gestor. Então aqui nós teríamos, na verdade, uma escola efetivamente funcionando democratizada em rede. O livro publicado pela Universidade Autônoma de Barcelona pode ser acessado gratuitamente online. O link é este que aparece aqui na tela. O Unesp Notícias está ficando por aqui, mas você pode continuar a acompanhar as novidades da TV Unesp pelo nosso site e também pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau.